Meus amados, abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 14, nós vamos dar continuidade ao assunto que estamos ministrando sobre como escapar dos laços do diabo. Os irmãos lembram de que eu não concluí, eu queria concluir, mas não foi possível concluir. Então nós vamos dar continuidade, que eu preciso concluir este tema para que Deus nos dirija em um outro tema. Há uma variedade de temas que poderíamos trazer, mas eu venho orando a Deus para saber qual a direção a tomar nos próximos estudos. Preciso voltar à segunda temporada de escatologia, preciso começar uma jornada falando sobre a pessoa do Espírito Santo e tantos outros temas que já estão prontos para a gente analisar na Bíblia. Capítulo 14, versículo 27 diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, meus queridos irmãos, para quem está vindo a primeira vez, nós estamos falando acerca dos laços do inimigo. Como escapar dos laços do inimigo. E algumas pessoas até estranham quando falamos tema como este, mas não é um tema antibíblico, é um tema bíblico. A Bíblia fala de pessoas que estão presas no laço de Satanás. Na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 da segunda epístola, versículo 25 e o 26, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços de quem? Dos laços de quem? Do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então a Bíblia fala de pessoas que se permitem ser presas por Satanás, se permitem ser capturadas pelo diabo. E já falamos aqui de vários aspectos acerca deste laço, já mostramos o sentido de laço na Bíblia, tanto no sentido positivo, falando de vínculo, de união, quanto no seu sentido negativo, falando de estratégias, armadilhas, redes, ciladas. Falamos dos laços que são armados por pessoas soberbas, pelos ímpios, pelos invejosos, pelos apoiadores de pecado, laços que são armados por pessoas desconhecidas, pessoas que não possuem identidade. Falamos dos sinais que identificam um crente laçado. Falamos aqui acerca dos elementos que contribuem para o crente ser capturado. Falei da influência das más companhias, da falta de doutrina ou da transgressão da lei do Senhor. Falei sobre a ausência de fé, de convicção, falei sobre a falta de maturidade espiritual, falei sobre a insatisfação com aquilo que se possui, o descontentamento, falei sobre a falta de disciplina moral, a obsessão por elogios, a falta de disciplina da língua e a ignorância espiritual. São vários fatores que contribuem para a pessoa cair nas ciladas e ser capturadas por Satanás. Mas agora estamos falando sobre como escapar. E, em primeiro lugar, mostramos que um dos meios de escape é a intervenção de Deus. É quando Deus age, intervindo ou intervendo em alguma situação para livrar o crente. É quando Deus, ele age para remover a pessoa tanto do laço quanto do perigo que aquela pessoa está caminhando. Por isso falamos de intervenção direta e intervenção indireta. Direta quando é o próprio Deus que age,
indiretamente quando ele usa alguém ou coisas para beneficiar os seus servos. E agora, em segundo lugar, estamos falando a segunda verdade bíblica que nos leva a entender como escapar desses laços, é justamente através do temor a Deus. O sábio escreveu dizendo, no capítulo 14, versículo de número 27, ele diz: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então nós já falamos acerca disso aqui, já introduzimos este ponto, mostramos de que não devemos confundir simpatia com temor a Deus. Existem pessoas que são simpáticas a Deus, mas não temem a Deus. Há pessoas que gostam das coisas de Deus, mas não temem a Ele. Existem pessoas que simpatizam, mas não temem a Ele, porque o temor, ele é algo muito mais profundo do que uma mera simpatia. A Bíblia também fala de temor e tremor. Quando a Bíblia fala de temor, a Bíblia fala de algo interno, está relacionado diretamente a valores de consideração, respeito pela pessoa de Deus. E quando fala de tremor, está relacionado a medo, pavor, mediante ao juízo que Deus emite, o juízo que Deus determina. Então, existem situações que a pessoa treme, mas existem casos em que a pessoa teme a Deus. Falei aqui de que o temor a Deus, ele é a base, é o princípio da sabedoria, é a base da santificação. O temor a Deus é a garantia da longevidade física. O temor a Deus atrai também a atenção de Deus. O temor a Deus, ele abre portas de bênçãos espirituais, mas agora queremos mostrar algumas características de pessoas que temem a Deus. Já analisamos a natureza do temor, os benefícios do temor, mas queremos ver aqui agora, pela palavra de Deus, quem realmente teme a Deus, à base daquilo que a Bíblia fala. Então, em primeiro lugar, quem teme a Deus aborrece e desvia-se do mal. É o primeiro sinal de uma pessoa que teme a Deus. Ele aborrece e desvia-se do mal. Abra a Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo de número 20, para a gente continuar esse estudo. Se der tempo, eu quero ainda concluí-lo. Êxodo capítulo 20, versículo de número 20, diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de, a fim de que não pequeis. O temor, quando ele está na vida do crente, adiante aqui é como prioridade, na frente. Então, o temor leva o crente a evitar o pecado, aquilo que vai desagradar a Deus. Então, o primeiro sinal de quem teme a Deus está no ato de aborrecer o que Deus aborrece e se desviar daquilo que desagrada a Deus. Jó é um dos grandes exemplos da Bíblia de um crente que teme a Deus. E o Senhor disse no livro que leva o próprio nome do Jó, o Senhor disse assim, dando testemunho dele para Satanás, o Senhor disse: tem observado meu servo Jó, homem temente, e que faz o quê? E que se desvia do mal. Percebam de que o Senhor chega a dar testemunho de que o temor de Jó movia Jó para distante do mal, não movia Jó para próximo do mal. Quem teme a Deus, ele se distancia do pecado, ele não se aproxima do pecado, ele se distancia
do pecado. Então veja a responsabilidade que temos com esse valor aplicado em nossa vida. Em Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 13, Provérbios 8 e 13, diz assim: o temor do Senhor é o quê? O temor do Senhor é o quê? É aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, o que? Aborreço. Não é aborrecer as pessoas, é aborrecer a prática. Amém, meus irmãos? É aborrecer a soberba, não é o soberbo. Soberbo a gente tem que amar para Jesus ter misericórdia dele. Mas a soberba, que é o mal que está sobre ele. Aí a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então veja que o temor do Senhor está em rejeitar, em desprezar esses elementos negativos que se manifestam no dia a dia, querendo apegar-se à nossa vida, ao nosso comportamento. A gente tem que ter muito cuidado com pessoas que querem nos contagiar com as suas impinges, com as suas doenças, com as suas sarnas espirituais e morais. Pessoas que querem passar para você, infectar você com o vírus da soberba, com o vírus da arrogância, da língua que fala coisa mal, e a gente tem que travar. Eu disse, dando um estudo para algumas pessoas acerca da língua má, e eu disse assim: a coisa mais fácil que tem para mudar e impedir que as pessoas contaminem a gente com a má conversação é travando. Quando alguém vier falar de outra pessoa para você, trave esta pessoa. E como é que eu vou travar, pastor? É só pegar o telefone e dizer assim: eu vou ligar para a pessoa que você está falando dela para você dizer aqui na frente agora. Se ela disser na frente, então possa ser que seja verdade, mas se você nem ligue, então já sabe que é mentirosa. Já sabe que é pessoa que não presta, que quer contaminar sua mente, que quer inflamar seu coração, que quer perverter sua visão em relação à imagem daquela pessoa. Então vamos ser inteligentes, porque quando vier qualquer pessoa falar de alguém, trave. Deixa eu ligar para ela aqui, para ela vir aqui, que eu quero botar frente a frente. Eu quero ver se essas pessoas vão continuar falando. Então trave essas pessoas, não deixe que essas pessoas lhe contaminem, não deixe que essas pessoas inflamem o seu coração, porque mesmo que você não tome nenhuma atitude, mas aquilo fica corroendo como uma granguena, como um bicho que vai comendo. Seu coração ali vai inflamando e você já vai olhar com outros olhos para aquela pessoa de que alguém falou para você. Então é preciso termos cuidado. Provérbios 8 e 13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal, aborrecer literalmente. Não goste, não procure encontrar prazer no que não presta. Tem muita gente como Sansão procurando mal no meio da carniça, ou procurando mel no meio da carniça. Tem gente que é igual a Sansão, fica procurando mel no meio do cadáver. Você vai tirar mel, mas depois você vai quebrar princípios. Porque quando Sansão foi buscar o mel no meio do cadáver do leão, por conta daquilo ali, ele quebrou o princípio de purificação do nazireado e ali foi perdendo crédito diante de Deus. Tem gente que fica assim, à procura de mel no meio da carniça e quebrando o princípio. Não procure ter prazer no que não presta. É esta a verdade que a palavra de Deus está nos expondo esta noite, nos falando esta noite. Porque quem teme a Deus aborrece. Quem não aborrece o mal, torna-se conivente dele. Romanos 1:32. Veja o que é que diz a Bíblia. Romanos 1:32.
Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas o quê? Mas consentem aos que as fazem. Então, quando a pessoa não aborrece o mal, então a pessoa vai ser conivente do mal. Mais cedo ou mais tarde vai estar praticando e vai estar ainda aprovando quem pratica. Ele vai estar fazendo o mal e aprovando quem faz o mal, porque a tendência é essa, o mal se apoderar da pessoa. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 5 ao 7, Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, capítulo 5, versículo 5 ao 7, veja o que é que Paulo diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais o quê? Não sejais o quê? Seus companheiros. O que é que Paulo está dizendo? Cuidado com as suas amizades. Selecione suas amizades. Qualquer pessoa pode ser conhecido, mas amigo não é qualquer um. Selecione suas amizades. E ele diz aqui: não sejais seus companheiros. Companheiros de quem? De devasso, de imundo, ou avarento, idólatra. Cuidado para não fazer aliança de amizade com pessoas que vivem na prática da idolatria, da devassidão, da avareza, porque quando a gente faz aliança com essas pessoas, a gente torna-se um com elas, termina fazendo aliança e daqui a pouco está absorvendo o mesmo comportamento, as mesmas coisas. Aí a Bíblia diz no versículo 8: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então veja que o nosso andar tem que ser diferente, nossa prática de vida tem que ser diferente. Então o que é temer a Deus? Diga comigo: temer a Deus é aborrecer e desviar-se do mal. Quem teme a Deus faz isso, aborrece quem vive, digo, a prática, né? Não é a pessoa, mas a prática de pecado, e desvia-se daquilo ali que pode lhe contaminar. Em segundo lugar, quem teme a Deus anda em sinceridade. Provérbios 14, 2, veja o que diz a Bíblia. A segunda característica de quem teme a Deus, a primeira é aborrecer e desviar-se do mal. E a segunda característica é andar em sinceridade. A Bíblia diz: o que anda na retidão, a outra versão diz na sinceridade. O que é que ele diz? Teme, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Então, em segundo lugar, a segunda característica de uma pessoa que teme a Deus está no viver sincero, viver transparente, viver na luz. Andar em sinceridade é andar na luz, é andar sem estar com segredos, é andar em transparência de vida. Andar em sinceridade é andar na verdade. É andar na verdade. É difícil? É, porque a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que? Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Por quê? Porque as suas obras eram más.
Então percebam de que ninguém posta uma foto quando está feio. Posta? Ninguém posta uma foto que eles chamam de queima, que sai com o rosto torto. Por quê? Porque está ruim. Mas aquilo que é bonito, todo mundo quer postar. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a vida do crente tem que ser uma vida, olha, na luz. Na luz, não pode andar com segredos. Eu não estou falando de segredos, questão de valores, de preservação de segredos de outras pessoas. Estou falando de segredo da sua vida no sentido de não estar escondendo o que se deve ser confessado. Não está fazendo coisas inconvenientes, fazendo coisas que não condiz com a palavra. Porque quando se faz coisa que não condiz com a palavra, geralmente se faz em segredo, em oculto, entendeu? Quando alguém está falando mal da vida dos outros, que aquele outro que ele estava falando vai chegando, ele para de falar. Por que ele parou de falar? Porque não estava fazendo o que é certo. Porque se ele estivesse fazendo o que é certo, ele continuaria falando. Eita, fulano, eu estava dizendo agorinha aqui, rapaz, que tu é isso, isso e isso, porque era uma coisa boa. Mas quando é uma coisa ruim, ele procura disfarçar, procura esconder o que estava fazendo. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. O crente não pode estar andando com disfarce, com mentira, com hipocrisia. O crente tem que andar com transparência de vida. Transparência de vida. Porque não adianta, irmãos, as pessoas que andam na mentira fazem um esforço tão grande para esconder a mentira, mas não consegue esconder para sempre. Nenhuma mentira durará para sempre, porque isto é uma lei de Deus. Foi Deus quem determinou que toda mentira vai ser desmascarada. Jesus disse: não há nada encoberto que não seja revelado. Então, como é que a pessoa vai esconder uma coisa se já sabe que quem disse não mente, que vai ser revelado? Ele não disse: se você gostar, vai ser revelado. Se você não gostar, ele não está nem aí, ele vai ser revelado. Vai ser revelado. Então não adianta a pessoa estar com mentira para a esposa, escrevendo mensagem, tendo relacionamento extraconjugal no celular e apagando as mensagens, porque você apagou dela. Eu quero ver você apagar de quem disse que vai ser revelado. Eu quero ver. Jesus tem um aplicativo que ninguém apaga as mensagens que ele fez, não. Está tudo lá, você apaga do seu celular, mas no memorial de Deus está lá. Mais cedo ou mais tarde vai vir à tona, e quando vem é pior. Porque vem tudo de uma vez. Viu? Vai juntando e vem tudo de uma vez. Então quem teme a Deus anda em sinceridade. E se quem teme a Deus anda em sinceridade, em outras palavras, não devemos nos preocupar com os insinceros. Devemos, irmãos? Devemos andar preocupados com quem é insincero, com quem é mentiroso, com quem é falso? Não tem que se preocupar. Veja, Salmo 5, versículo 6. Salmos de número 5, versículo de número 6. Por que não devemos se preocupar com os insinceros? 5 e 6. Vamos ver por que a gente não tem que andar preocupado. Eita, será que fulano é sincero? Eu não ando preocupado com isso, não. Quem for insincero, que a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda. Eu vou estar preocupado com isso? Capítulo 5, versículo 6, diz assim: destruirás aqueles que o quê? O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Está aqui a sentença: destruirás aquele que profere a mentira. Então, por que eu vou estar preocupado com pessoas insinceras, com pessoas que são falsas no meu caminho? Por quê? Eu não tenho que me preocupar, eu já sei que ele é inimigo de Deus.
O insincero, irmãos, os mentirosos, os hipócritas, não são seus inimigos especificamente. Eles são inimigos de Deus. Se tem uma coisa que Deus odeia, que Deus aborrece, é comportamento dúbio. Os dobrezes. Não adianta não. Todo aquele que entra no caminho da hipocrisia, da mentira, da falsidade, ele se levanta, ele insurge-se contra Deus. Contra Deus. Quem anda na mentira está se levantando contra Deus. Não adianta. Pode maquiar a mentira, que fica tão parecido com a verdade. Vamos para frente, soldado. Viu? Vamos para frente. Eu sempre digo isso. Vamos para frente, soldado. Vamos para frente. Vamos ver se tua mentira vai vencer Deus. Entendeu? Vamos ver. Não consegue. Provérbios 10:9. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Às vezes a pessoa mente, maquia. Olha, irmão, fala tão bonito que até faz a gente chorar com a mentira. A gente até chora. Ah, meu Deus, daqui a pouco descobre que era um pilantra. Capítulo 10, versículo 9. Diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro. E o que mais? Olha aí. Quem anda pelo caminho errado vai ser o quê? Conhecido. Não adianta não, filho, filha. Tu está lutando contra Deus, tu vai quebrar a cara. Não adianta não. O caminho da mentira é uma afronta contra Deus. Faça isso não, porque você vai quebrar sua cara, vai se arrebentar, porque não vence. E vai ter que se deparar com Deus. E Deus, ele é o Deus de quê? Da verdade. E quando chegar em Deus, Deus não vai dizer assim: eu gosto tanto dele que eu vou mentir por ele também. Mas vai. Ele vai quebrar você todinho. Seu mentiroso, te dei tanta oportunidade, fiz tanta coisa para te ajeitar e tu só quisesse a mentira, a falsidade. Te dei a oportunidade, botei pessoas sinceras no teu caminho, pessoas verdadeiras, mas tu ficasse só entrando no caminho da mentira, só atrás dos teus interesses, pervertesse o teu caminho. Então agora tu vai ter que encarar a minha verdade. Irmãos, não tem para onde ir. Às vezes eu vejo tantas pessoas que pecam, acham que o tempo vai redimir o pecado dele. Às vezes muda de igreja para não confessar o pecado lá na igreja dele, aí vem para outra igreja, achando que o Espírito Santo só fala lá e não fala aqui. Aí quando chega aqui quebra a cara, porque o que está sendo falado aqui é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, prosperará para aquilo que ela foi enviada. Não tem para onde ir, irmão, ninguém foge. Deus não é um Deus regional, Deus não é um Deus denominacional. Tem muitas igrejas achando que Deus é patrimônio delas, mas estão enganadas. Deus não é patrimônio de nenhuma igreja, Ele é o dono de todas as igrejas. Amém? Porque tem pessoas que Deus só fala aqui, Deus só está aqui, fica limitando Deus, criando fronteira para Deus. Irmão, Deus é sem fronteira, irmãos. Deus não conhece fronteira não, irmão. Deus é sem fronteira. Fronteira é para a gente, para a raça, tribos e nações, mas para Deus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não tem fronteira para ele não, irmão. A verdade de Deus não tem fronteira não. Então não adianta a gente ficar, porque tem que ficar: olha, irmão, eu acho que aquele irmão não gosta de mim, é porque aquele irmão, ele fala mal de mim, eu acho que ele está arrumando alguma coisa. Deixa ele, querido. Está aí perdendo tua paz com quem não presta. Deixa quem não presta enfrentar Deus.
Porque tem uns crentes, irmão, que eu fico preocupado. Eu fico olhando assim, meu Deus, ele fica preocupado com quem gosta e com quem não gosta dele. Deixa quem é falso enfrentar Deus. Se mete nisso não, senão tu quebra a cara com ele também. Porque tu vai entrar no mesmo caminho de falsidade. Quem vai falar dele, ele fala de tu, daqui a pouco os dois se quebram diante de Deus. Então deixa ele falar só. Capítulo 12, versículo 19. Isso aqui, irmão, não é arrumadinho não, viu, irmão? Isso aqui é polpa de Bíblia. Isso aqui é ler e ver a verdade nua e crua. Não tem como estar maquiando, caldinho não, é culto de doutrina mesmo. Se quiser caldinho, vem para o curso de discipulado. Capítulo 12, versículo 19, como é que diz aí? Para aí, o lábio, sim, para sempre, olha para aí, está vendo? Mas a língua, a língua mentirosa tem prazo, né? Tem prazo. Língua mentirosa tem prazo. Então, para que mentir? Se já tem um prazo para ser descoberto. Qual é a vantagem que se tem em estar com mentira se a própria Bíblia está dizendo, você vai mentir, mas não vai durar para sempre sua mentira, viu? Tem um prazo, dura só um momento. É por isso que os antigos diziam que mentira tem perna... irmão, mentira tem perna curta. Sem ofensa aos irmãos baixinhos, não vai muito longe não. 17 e 20 de Provérbios, vamos lá. O 22 do capítulo 12 diz assim, olha, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Olha como Deus se delicia nas palavras verdadeiras. Agora veja 17 e 20, diz assim, o perverso de coração jamais achará o... E o que tem a língua dobre, o que acontece? O que é a língua dobre? Só que tem duas conversas. Entendeu? Virá a cair no mal. Eu acho que não tem doutrina mais clara do que essa, não, irmão. Então, primeiro, quem teme a Deus aborrece o mal e desvia-se dele. Segundo, quem teme a Deus anda em sinceridade e não se preocupa com quem é falso. Não ande, não fique preocupado com quem é falso, não. Deixa quem é falso ficar para lá no lugar dele. Se ele não quer ser transformado, o problema é dele. Siga o seu caminho, faça o certo, fale a verdade, ande na verdade e vamos em frente. E vamos em frente. 3. Quem teme a Deus não explora o próximo em busca de privilégios. Neemias capítulo 5, versículo 14 e o 15. Neemias capítulo 5, versículo 14 e o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Também desde o dia em que mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito, por ser governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, foi que eles fizeram? Oprimiam o povo e o quê? E tomaram-lhe o pão e o vinho, o que mais?
além de 40 ciclos de prata, e até os seus servos faziam o quê? Dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por quê? Por quê? Olha aí, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado para não estar extorquindo o povo, entendeu, irmãos? Em busca de privilégios pessoais. Precisa ter muito cuidado. Hoje eu escrevi um pouco no livro que estamos escrevendo sobre obreiros demitidos por Deus, e hoje eu passei o dia, toda a terça agora, eu estou procurando evitar estar atendendo os irmãos, porque estamos mais reclusos, lendo, orando, buscando a Deus, que eu estou escrevendo um livro, e eu falei, hoje eu comentei escrevendo sobre os filhos de Eli, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que roubavam o povo, as ofertas, obreiros que não se contentam com a sua prebenda. Isso eu digo para aqueles que são mantidos pela igreja, são mantidos e vivem integralmente. E os irmãos saibam de que este culto ele é transmitido no Brasil todo e fora do Brasil, e muita gente acompanha. E aqueles que estão me assistindo aqui ou que vão assistir depois, que saibam ter o equilíbrio, o cuidado de viver com base naquilo que a igreja, através de seu governo, estabelece. Mas a gente está vivendo uma época de tanta roubalheira, de tanta infidelidade, de tanta maldade, irmãos, as pessoas extorquindo. Vocês pensam que são muitas igrejas que fazem relatório financeiro e passam poucas, irmãos. Quando passam algumas, não passam com fidelidade, com sinceridade. Tem medo de submeter o relatório a uma vistoria, porque não estão sendo fiéis. Pessoas que vão para o inferno, mesmo vivendo em cima dos púlpitos. É forte, né? Mas é verdade. Pessoas que vão para o inferno, mesmo vivendo em cima dos púlpitos e até ensinando a palavra. E por conta dessas pessoas é que o evangelho está sendo desprezado por uma grande multidão, por conta dos escândalos nesta área, entendeu? Por conta dos escândalos. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Eu não vou dizer que um obreiro não deva ser mantido pela igreja, porque seria antibíblico, mas aquele que é mantido se contenta. Deus está aqui e sabe. Desde o dia que fui mantido pela igreja, nunca pedi aumento. Uma vez eu cheguei e o pastor perguntou: o senhor veio pedir aumento? Eu disse: não, pastor. Nunca entrei em gabinete de pastor para pedir aumento. Nunca. Que Deus me mate aqui se não for a pura verdade que eu esteja dizendo. Eu entendo que o pastor que está ali sobre a gente, ele vai vendo, ele vê as dificuldades quando vai aumentando, o trabalho quando vai se dificultando, e ele vai vendo e ele vai, dentro das condições da igreja, estabelecendo. E eu vou me conformando a viver dentro do limite que a igreja vai estabelecendo. O obreiro precisa aprender a viver dentro do seu orçamento, irmão. Ou não, irmãos? Sim ou não? Eu não estou falando de obreiro, mas isso serve para todos os crentes. Aprender a viver dentro do seu orçamento, para não trazer prejuízo moral, porque a igreja acredita na gente quando a vida moral da gente está limpa. Viu, irmãos? Quando a nossa vida está limpa. Quem mais fala, quem mais dá peso à pregação, à minha pregação, não é a eloquência, não é a oratória, é a vida, irmãos. É a vida. Porque o camarada pode falar bonito como for, se ele não tiver vida, ele vai ser comparado àqueles políticos corruptos. Eu não vou generalizar, por isso que eu estou dizendo aqueles corruptos. Eu não vou dizer que todo mundo é corrupto. Aí ele vai ser comparado a um político corrupto, que fala bonito,
mas não cumpre nada do que diz. Então a gente precisa ter cuidado, nós precisamos, eu estou me incluindo, para que a nossa palavra ganhe peso profético, peso diante de Deus. Amém, meus amados? A gente precisa procurar manter uma vida certa. Qualquer um pode passar uma crise, uma dificuldade, mas mesmo nessa crise, na dificuldade, não fique mudo. Procure a pessoa que você deve, esclareça, converse, diga a esta pessoa: meu amado, eu não previ essa situação, aconteceu assim, mas eu vou lhe pagar, estou passando por essa luta. Diga, querido, diga, esclareça. Porque quem está livre de passar uma situação dessa, de crise, principalmente depois dessa pandemia? Agora, se esconder, fugir, ou oprimir alguém, não. Então aqui fala de líderes que oprimiam o povo para tirar proveito daquilo que o povo dava, extorquiam. Então quem teme a Deus não explora o próximo em busca de privilégios. Quarto, quem teme a Deus confia nele. Quem teme a Deus confia nele. Olha, irmãos, tem muita gente que diz que confia em Deus, mas quando chega a hora do aperto, porque às vezes a gente diz assim: eu confio em ti, mas o que comprova que a gente confia não é a nossa oração recheada de lágrima, é o nosso comportamento na hora que somos desafiados. Porque chorar com lágrimas, Deus, é fácil. Agora, na hora que a gente é confrontado, na hora que a gente é atacado, na hora que o diabo vem e a gente se mantém firme em Deus, a confiança, ela se vê muito mais do que se ouve. Eu vou repetir isso aqui. A confiança, ela se vê muito mais do que se ouve. Tem gente que diz a você assim: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio em você, eu confio em você. Mas quando chega o aperto, perna para quem te cabe. Deixa você só. Entendeu? Que não confia nas decisões, nas direções. Provérbios capítulo 14, versículo 26. Provérbios 14, 26. Diz assim a palavra do Senhor. 14, 26 de Provérbio. No temor do Senhor, ao quê? Ao quê? A firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Do temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Se você confia em Deus, se você teme a Deus, se nós tememos a Deus, então vamos demonstrar firmeza. Amém, irmãos? Confiança inabalável, confiança irremovível, confiança irremovível. Precisa permanecer diante de Deus, diante daquilo que Deus entregou, segurar, irmãos, não largar, não jogar fora, não desistir do que Deus colocou na sua mão, diante das crises, dos desafios, segurar. Porque tem gente que quando tudo está bem, é mil e uma maravilha. Quando a crise chega, mulher deixa marido, marido deixa mulher, os pais abandonam os filhos, filhos abandonam os pais. Cadê a confiança? Cadê a confiança? Aonde está a firmeza dessas pessoas? Só há confiança quando tudo está belo, quando o tempo muda, o céu se enegrece, os ventos sopram, aí se desespera, cada um corre para o seu lugar.
Não, irmãos, a gente tem que ficar firme. Diante da crise, diante da dificuldade, firme. Juntos, firme, adorando a Deus, cantando, servindo a Ele. Veja o que diz a Bíblia em Salmo 141, versículo 8 e o versículo de número 9. Salmo 141, versículo 8 e o 9. Salmo 141, versículo 8 e o 9 diz assim: mas os meus olhos te contemplam, o quê? Ó Deus, o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram, dos laços corrediços, dos que praticam a iniquidade. Veja que na hora da crise, na hora da ameaça, para onde foi que o salmista correu? Para onde foi que ele se dirigiu? Para o altar, para Deus, foi orar, foi clamar. Isso me lembra Josafá, quando os amonitas se uniram com os moabitas e com os moradores da montanha de Seir e declararam guerra contra Josafá. Josafá estava em paz, não tinha provocado guerra contra ninguém, estava na sua casa, no seu palácio, no seu lugar. De repente chega o atalaia e diz: olha, Josafá, está vindo aí uma grande multidão. Os amonitas e moabitas e os moradores da montanha de Seir se uniram contra ti e vêm aqui declarar peleja contra Jerusalém. E Josafá, quando ouve aquilo ali, ele estremece. Ele não esperava a guerra. Tem hora que é de supetão mesmo. O diabo surpreende, os inimigos surpreendem. Quando a gente pensa que estamos em paz, de repente estoura uma bomba. De repente acontece uma situação inusitada. E quando Josafá tomou ciência daquilo ali, a Bíblia diz que ele apregoou um jejum, um ato de humilhação, apregoou um jejum e começou a orar, convocou os príncipes, convocou a multidão. Vamos orar, o que é que a gente vai fazer diante de uma cilada dessa? Eles já vinham maquinando mal, preparando as estratégias contra o rei nem sabia de nada. De repente, quando estoura a bomba, ele diz: então eu vou correr para o altar. Ele declara um jejum, vai para o altar, e quando ele está lá orando, buscando a Deus, o Espírito de Deus, ele passeia no meio do povo, e ele encontra um jovem no meio da multidão, dizendo assim: fala, Senhor, fala hoje aqui, Senhor, te revela. Aí o Espírito Santo vai e entra naquele jovem chamado Jaziel. Quando o Espírito Santo toma Jaziel, ele levanta-se e diz assim: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia, glória a Deus. Quem confia em Deus não fica sem resposta. Diga a pessoa que está do seu lado, diga assim: quem confia em Deus não fica sem resposta. Diga a ele: vai orar, vai orar. Para um pouquinho o celular, para um pouquinho a televisão, vai orar. Esta situação que tu estás atravessando vai ser mudada. Vai orar, porque o Espírito Santo de Deus vai falar. Ele não vai te deixar sem resposta. E quando o Espírito Santo falou, o Espírito Santo revelou tudo que Josafá precisava. O Espírito Santo disse assim: amanhã saireis ao encontro dele, porque ele
eles vêm subindo a montanha de Ziz, Deus já sabia onde o inimigo vinha, já sabia a hora que Josafá tinha que ir, e disse assim: parai, disse: não faça nada, estais em pé, ficai quieto, só assistindo. Você vai sair, não é para lutar, é só para pegar despojo, porque quem vai pelejar é o Senhor. Tem hora que Deus levanta o crente e leva ele para o campo de batalha, não é para ele lutar não, irmão, é só para ele contar a vitória, é só para ele juntar a vitória. Deus faz isso, Deus faz isso, e Deus vai fazer isso na vida de alguém que está aqui. Deus sabe das ciladas, das investidas. Deus sabe como Satanás tem trabalhado para te arrancar do lugar. Deus sabe como o diabo tem agido para te desviar da vontade de Deus. Mas o Senhor te diz nesta noite: parai, estais em pé, vede o livramento do Senhor. Veja o livramento do Senhor. Aleluia. Que coisa, irmãos. Quem teme a Deus, confia nele. Confia nele. Ele olha para um lado, quem vai me ajudar? Olha para outro, quem vai me ajudar? Olha para frente, para ninguém. Aí ele olha para cima e diz: Senhor, 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 e agora? E agora? Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você sabe o que é invocar ali? A palavra invocar é uma junção de dois termos latinos: in, dentro, vocare, chamar. Invocar significa chamar para dentro. Paulo está dizendo: quando você se vê em aperto, chama ele para dentro. Quando você olhar assim e não ver saída, dá um grito para cima: Senhor, vem cá. Vem cá, Senhor, vem cá. Porque quando ele descer, que entrar dentro dessa situação, tudo vai ser diferente. O salmista disse: ainda que um exército me cercasse, no Senhor eu confiaria. Tem hora que a gente se vê cercado, irmãos, e é nessa hora que Deus está esperando. O que é que ele vai fazer? O que é que ela vai fazer? Aí você começa lavando os pratos, as louças, os panos, varrendo a casa e cantando um hino de confiança a Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas pra essa dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Eu me lembrei agora, enquanto estava cantando, do pastor
Amaroberto. Pastor ali de Jaboatão descobriu, ainda muito jovem, que estava com câncer. Foi ao consultório e quando ele chegou no consultório, a mensagem do médico é que o câncer já estava avançado, não tinha como mais lutar contra aquele câncer. E ele volta para casa para dar a notícia à família. Já tinha uns filhos, mas ele ainda era muito jovem, 30 e poucos anos para 40 anos. E ele disse que pegou o metrô, sentou, olhando o alvoroço, a gente entra, a gente sai, olhando como as pessoas, ninguém conhece ninguém. Para ele o mundo tinha desabado ali, porque ele se viu na reta final de sua carreira, da sua caminhada. Ele via o povo tão vivo, cheio de esperança, mas ele sabia que o tempo dele estava já para terminar, limitado pelaquela enfermidade. Aí ele diz que quando estava no metrô, de repente, a alma dele começou a falar com Deus, o espírito dele começou a falar com Deus. E ele pegou uma caneta e compôs um hino que é um best-seller hoje. O Brasil inteiro canta o hino do pastor Amaroberto. Senhor, eu estou esperando nas tuas palavras, ó Senhor meu Deus, pois eu te conheço bem de perto e tenho visto tuas bênçãos sobre os teus. E quando estenderes tuas mãos, bondosamente começares a me abençoar, eu sairei e contarei a todo mundo que és o Deus que te inclinas para me escutar. Mesmo se tardares um pouquinho para atender as minhas súplicas, não te deixarei. Hei de louvar-te, pois eu te amo tanto, tanto. Nas tuas palavras sempre, sempre eu esperarei. Segura aí, meu Joveniano. Pode segurar aí. Senhor Guarana, és o meu Senhor, és o meu alto refúgio, aos teus pés eu me prostrarei, pois misericórdia só achei em ti, do teu regaço para onde me irei. Fiquem em pé, irmãos. E quando estenderes tuas mãos, bondosamente começares a me abençoar, eu sairei e contarei a todo mundo Deus que te inclinas para me escutar. Mesmo se tardares um pouquinho para atender as minhas súplicas, não te deixarei. Hei de louvar-te, pois
eu te amo tanto, tanto. Nas tuas palavras sempre, sempre eu esperarei. Sabe qual foi o resultado? É que este pastor foi jubilado agora há pouco e ainda está vivo. E ele disse para mim, conversando com ele, que enquanto ele cantou, o câncer foi desaparecendo. O que os médicos disseram que não recuava, foi recuando. E até um tempo desse, o pastor estava em atividade na cidade de Santa Cruz. Foi substituído pelo evangelista André, já velhinho, já cansadinho. Eu estive pregando lá várias vezes. Então, quem confia em Deus, irmãos, quem confia em Deus, jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. O temor do Senhor é o que leva a gente a desfrutar dos livramentos. Quem teme a Deus confia nele. Quem teme a Deus desenvolve uma vida de profunda intimidade em oração. Salmo 18, versículo 4 ao 6. Salmo 31, versículo 1 ao 4. Eu queria saber como está a sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você vem gastando no altar? Você ainda ora de madrugada? Ou você só vive de campanha de oração? Isso revela muito do que nós somos para Deus, do temor que temos para com Ele. Quem queria ter um filho para viver a vida toda dentro de casa sem se comunicar com o pai? Você queria que seu filho não se comunicasse com você, passasse por você, olhasse para você, nem aí, ó. Você ia perguntar: ei menino, o que é que tu tem? Deus está perguntando essa noite: o que é que tu tem que não fala mais comigo? O que é que tu tem que não me procura mais? O que é que tu tens que não conversa mais, que não desabafa mais? O que é que tu tem que não corre mais para o altar? Tem gente aqui que o altar dele já não tem nem mais cinza não, já tem lama. E a cinza foi juntando e é preciso a gente limpar o altar. Precisamos voltar ao que éramos. Precisamos voltar ao que éramos. Um irmão me disse que no encontro que teve com os jovens, muitos jovens não conseguiam orar, ficava de joelho no celular. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Falta de comunhão com Deus. Isso a não sentir prazer. Jovens que não oram, obreiros que não oram, liderança que não ora. Que será de uma igreja onde os crentes não desenvolvem uma vida de oração, de altar com Deus? Será que só o pastor tem a obrigação de orar? Será que os princípios e as leis estabelecidas por Deus para a vida de oração é para o pastor? É para todos nós. A sensibilidade, irmãos, a sensibilidade do nosso coração, a palavra de Deus, não está na eloquência do pregador, está na nossa intimidade com Deus. Sabia disso? Está na nossa intimidade com Deus. E a sensibilidade diante da palavra não faz só a gente gritar, faz a gente correr, mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar. Eu espero que esta noite o Espírito Santo de Deus nos constranja,
nos faça rever valores, nos faça rever valores, para que a gente possa voltar ao que éramos, ao que fazíamos antes em relação a Deus. E eu posso falar, porque fui constrangido pelo Espírito Santo a voltar a fazer os cultos domésticos na minha casa. O Espírito Santo me constrangeu e disse: você já faz dias que não faz culto doméstico. E eu disse: eu vou voltar a fazer. E já voltei a fazer. E eu posso falar hoje dizendo: como estão os cultos domésticos da tua casa? Quando chega em casa, teus filhos correm para o computador, tu para a televisão, tu para o celular. E os cultos domésticos? Eu espero que você ouça esta palavra nesta noite como um conselho de Deus para o livramento que Ele quer dar dos laços do diabo que estão armados contra a sua família, contra a sua casa. A última palavra bíblica que garante o livramento dos laços se chama promessa. Promessa. O que faz a gente escapar dos laços de Satanás se chama promessa. Presença, temor e promessa. É quando Deus age, quando a gente teme e quando a gente se abriga nas suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Ou você é um simpatizante das coisas de Deus? Você tem uma palavra que Deus falou para você guardada? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem? Algo que ainda falta se cumprir de Deus na sua vida. Só levante a mão se você tiver uma palavra de Deus. Quem tem? Glória a Deus. Vou orar por você nesta noite. Vou orar agora. Vou orar agora, porque quem tem promessa, os laços são quebrados. E eu não sei qual é o laço que está te prendendo. Se a letargia, eu disse hoje ao irmão Paulo, quando eu estou me reservando lá na casa dele para orar, ficar melhor, e eu disse a ele: irmão Paulo, eu tenho sido desafiado tanto, porque eu fui orar de madrugada, e eu estou orando em parcelas. Eu oro, de repente paro de orar, daqui a pouco volto a orar, daqui a pouco paro de orar, como se minha oração ficasse cortada, cortasse meu raciocínio. O irmão Paulo está aí. Foi assim. Ele disse: eu também, pastor, estou assim. Isso é guerra. Mas eu vou continuar orando. Eu nunca vi uma época tão difícil para se reservar para orar e ler a Bíblia. Viu, irmãos? A gente tem tempo para tudo, mas quando se fala de orar e ler a Bíblia, é difícil. Mas quem tem promessa de Deus, o laço é quebrado. Porque quem tem promessa vive abrigado. E a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Então, esta noite eu quero orar. Eu quero orar. Eu estou sentindo Deus aqui, viu, irmãos? Vocês estão me vendo quietinho aqui, mas eu estou aqui, olha, está queimando algo de Deus aqui dentro de mim que vocês nem imaginam. É porque às vezes o crente afere o poder de Deus pela careta do pregador. Vou fazer careta não, mas eu estou sentindo ele aqui aí. Eu estou sentindo Deus tão presente, tão forte, que eu digo a vocês que ainda hoje Deus vai quebrar um laço na vida de alguém aqui. Hoje.
Viu, irmãos? Hoje Deus vai quebrar um laço na vida de alguém aqui. E você sabe aonde precisa ser liberto de algo. Não vou lhe constranger para vir aqui, mas dobra o joelho aí. Dobra o joelho onde tu estás.